E dentro dessa área você falou sobre a crescente. Hoje, dentro desse período, fechando o ano com 4.500 processos, isso é um volume muito alto, né? Não sei se hoje o doutor atende só a parte aqui da nossa região, Santa Catarina, Florianópolis, ou acaba abrangendo o Brasil inteiro nisso. Até, Luiz, comentando um pouquinho sobre a questão do cenário, né, o momento que nós estamos vivendo, esse momento não é apenas atual. Se a gente for buscar dados estatísticos oficiais, leia-se do Conselho Nacional de Justiça, do STJ, estima-se que nós tivemos um aumento nos últimos 10 anos de 1.600% no número de processos. Só para tu teres uma ideia, entre 2023 e 2024, um ano, nós tivemos um aumento de 506% no número de processos na área da saúde de maneira geral. Claro que quando a gente fala de processo na área da saúde, a gente tem que entender que o médico, sim, é o principal alvo do número de processos e então isso faz com que o cenário seja de fato perigoso. A gente sempre costuma dizer que a medicina, e tu acabou de comentar isso, é sem dúvida das profissões mais bonitas que existe, mas eu preciso dizer que também é uma das mais perigosas. Porque exatamente esse é o ponto. 1.600% de aumento no número de processos. Só o nosso escritório, que respondendo a tua pergunta, não atua apenas regionalmente, hoje nós atuamos em todo o país, e aí a questão dos processos eletrônicos, do sistema de videoconferência para realização de audiência, nos permite atuar no Brasil inteiro. Só para você ter uma ideia, ontem eu fiz um julgamento no Conselho Federal de Medicina às 14 horas e fiz uma audiência no Conselho Regional de Medicina do Amazonas às 18 horas. Aí a questão do fuso e tudo mais, então isso facilitou bastante. Mas o ponto é, a medicina é uma profissão espetacular, linda, maravilhosa, mas perigosa. E o cenário, ele de fato é complicado. A gente brinca, antigamente existiu o advogado porta de cadeia. A gente brinca que hoje é o advogado porta de hospital, sabe? Não é exagero da minha parte, não é terrorismo da minha parte, é a realidade, os dados estatísticos falam exatamente nesse sentido. Perfeito. Até porque existem profissionais como você que defendem esse profissional e tem outros que estão na busca para processar esse Sem profissional, dúvida né? alguma. Usando até tem aquela cláusula que você consegue assinar de próprio punho, onde você não tem, diz que não tem condições e praticamente o processo contra esse profissional quase se torna um investimento, não é verdade? Não, tu tocou num assunto importante. E se a gente for parar para pensar e se perguntar, mas por que a gente tem um aumento do número tão expressivo de processos? O médico erra muito? Não é esse o fato. Eu poderia citar dois grandes fomentadores do aumento do número de processos. Um deles é uma questão institucional, que obviamente é a assistência judiciária gratuita. Como você bem disse, hoje um paciente pega uma folha como essa, uma caneta como essa e assina, dizendo eu não tenho condições de arcar com os custos do processo, vem o Estado, coloca a mão na cabeça dele e diz, vamos lá, vamos processar o médico. Do outro lado também tem o meu colega advogado que precisa trabalhar, se são hoje em Santa Catarina 17 mil médicos em atividade, nós somos em quase 70 mil advogados. Então, se tem um advogado que defende o médico, tem um advogado que processa o médico. E muitas vezes a contratação desse advogado, ela se estabelece num regime de risco. Luiz, vamos processar o médico e daquilo que eu auferi de receita eu quero 20%. A segunda pergunta que você vai fazer é, mas e se eu perder? Você e o advogado vai dizer, se você perder, você não perde absolutamente nada. Por quê? Porque nós vamos garantir a você o benefício da assistência judiciária gratuita, que te isenta de despesas com honorário de advogado, custas do processo e honorário de sucumbência ao final. Ou seja, de fato, como você comentou, é o melhor investimento. Ainda mais se a gente trouxer para esse cenário uma situação processual que é toda e qualquer condenação, ela vai retroagir a data do fato gerador com a tabela de correção monetária estabelecida pelo Tribunal de Justiça mais um juro de 1% ao mês. Ou seja, você que eu sei que adora trabalhar com investimento e tem essa visão de mercado, tu vais concordar comigo que é o melhor investimento do mundo. Então, isso favorece o aumento do número de processos, aliado à questão, muitas vezes, da quebra da relação médico-paciente, são elementos que fomentam o número de processos.